Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso avançado de língua egípcia. E a gente continua hoje nessa investigação, nesse entendimento das formas verbais. E eu já passo a palavra para o Ronaldo. Bom, então essa é a nossa aula 3. Vamos falar ainda de conjugação do CGMF. Hoje vamos ver os prospectivo e subjuntivo, tá bem? Para quem acompanha isso com a gramática impressa, nós temos essa lição entre as páginas 409 e 424. CGMF prospectivo. A ação descrita por um verbo prospectivo ainda não teve início no momento em que o discurso é feito, ou seja, a ação não começou, né? Então, normalmente, essa ação é traduzida como um futuro, mas o CGMF prospectivo não é marcado quanto ao tempo, tá bem? Ele tende a ser tratado como futuro, mas é simplesmente uma ação que não teve início. Ela pode ter sido uma ação não iniciada no passado também. A língua clássica, ela já não usa mais o prospectivo, também ele é residual, ele está ali em poucas ocasiões. Normalmente a língua clássica vai usar o subjuntivo e algumas construções, algumas expressões que substituem o prospectivo, tá bem? Então, na língua clássica, nós temos textos religiosos que insistem ainda na presença pontual do prospectivo e locuções. O prospectivo é uma forma, em geral, não marcada, ou seja, ele pode parecer o radical puro, né, sem qualquer transformação. Mas verbos fracos, ou seja, os verbos terminados em i, ou mais raramente em u, eles costumam receber uma desinência y ou w. Então nós temos aqui hem, su, f. Hem, su, f, ele vai sentar-se. Do radical hem-si, né? Quarta, 1, 2, 3, quarta fraca, né? Ele fica hem-su, f. Ou seja, ele ainda não foi se sentar, ele ainda vai sentar-se. E radicais geminados, when, f, ele vai existir, né? Do verbo when. O verbo when normalmente expressa a existência do sujeito da frase no futuro. Quando ele está sendo empregado no prospectivo, esse é o sentido dele. Né? Nós temos aqui when, né? Eu existirei, e aqui when, uma expressão, tá bem? Esse when pode ser tanto o infinitivo, com a terminação T, como a partícula when, de confirmação. Né? Então, eu existirei mesmo, eu existirei existindo, eu existirei de fato. Essa é a ideia da frase. Tá bem? Já o subjuntivo, que é a forma que substitui o prospectivo na língua clássica, também é uma forma não marcada quanto ao tempo, tende a ser tratado como futuro e também não possui uma terminação particular. Ou seja, enquanto o prospectivo pode apresentar aquela terminação mais forte, né, o y ou o w, no subjuntivo não há uma terminação particular. Ou seja, CGMF também pode vir a significar ele deverá ouvir, ele deveria ouvir, ele terá de ouvir, ele tinha de ouvir, ele ouvirá, ele vai ouvir, etc. Tá bem? Agora, com relação aos radicais que são geminados, né, a tendência é que a geminação não ocorra. Então, o NF também pode significar ele deverá existir, ele existirá, etc. Os radicais de terceira fraca tendem a receber uma desinência Y. Né? Então, por exemplo, Rai-F, ele deverá entrar ou entrará. O mesmo ele deverá entrar, entrará, pode ser marcado sem a terminação Y. Né? O verbo fraco, Rai-F, pode ou não aparecer essa terminação. Agora, radicais de duas consoantes podem vir a receber um prefixo i. Né? Então, ele deverá proteger,
Ined F. Ele protegerá. Ou ele deverá falar. Ijed. Ele dirá. Ele falará. Né? É uma situação rara em que a língua clássica apresenta um prefixo. Mas isso é completamente facultativo. Isso pode não aparecer. Tá bem? Se não aparecer, recorram sempre ao contexto. Bom, o subjuntivo ainda possui alguns casos particulares. Né? O verbo ver, no subjuntivo, é apresentado da mesma maneira que a conjugação segem NF, ou seja, ma NF significa ele verá ou ele deverá ver. É um caso particular. O verbo buscar ou trazer aparece de maneira idêntica à sua forma passiva ou infinitiva. Inite F, ele buscará, deverá buscar. Então, como é que se quebra a ambiguidade de ma NF? Isso é passado ou isso é futuro? É o contexto que vai determinar. Init F, ele buscará ou seria a busca dele, a sua busca, ou ele foi, sei lá, buscado, apanhado. Né? Isso é o contexto que vai determinar. E o verbo vir, voltar, que nós vimos na aula anterior, que possui várias grafias possíveis, ele só aparece no subjuntivo com a forma iu e sempre com a terminação t. Yut F. Ele virá, deverá vir. Né? São 3 ocasiões, 3 situações, 3 casos especiais e que precisam ser aprendidos à parte. O subjuntivo é usado em orações subordinadas para a construção de frases condicionais, causais, finais e como complemento de imperativos. Tá bem? Então nós temos aqui a frase ir, né, partícula, ir mitf, depois pesheref, n kedu, aqui o pronome k, sejemf, n sebai, t, capa. Então nós temos aqui, se ele for correto, se for inclinado para o teu caráter, e se ouvir o teu ensinamento, etc, etc, etc. Ou, posso traduzir a mesma frase como, se ele fosse correto e inclinado para o teu caráter, e se eu ouvisse o teu ensinamento, etc, etc, etc. Também posso optar por, se ele será correto e inclinado para o teu caráter, ou se ouvirá o teu ensinamento. Reparem que são 3 possibilidades, as 3 estão corretas, mas se eu tivesse um contexto mais amplo, mais completo, eu conseguiria optar por uma dessas 3 frases. Agora, as 3 estão gramaticalmente corretas. Essa frase transliterada em vermelho pode ser traduzida dessas 3 formas que eu coloquei aqui para vocês abaixo. Tá bem? Outro exemplo. Jed NF Ahaf Renai. Então, como é que eu posso traduzir isso? Né? Ele disse, ele lutar ou lutará comigo. Ou ele disse, ele lutou comigo. Então, quais são as possibilidades aqui? Ele disse que lutará. Depois eu tenho que corrigir essa gralha aqui. Ele disse que lutará comigo. Ou ele disse que vai lutar comigo. Ou ele disse que deve lutar comigo. Ele disse que lutaria comigo. Ele disse que ele lute comigo. Ele falou da luta dele comigo. Então, essas aqui, dentre muitas outras possibilidades, estão corretas. Tá bem? Como eu posso optar por isso aqui sem um contexto maior? Né? Se eu estou a lidar apenas com fragmento, qualquer uma delas está correta. Tá bem? Então, o que vai determinar a melhor opção é o contexto. Tá bem? É a leitura do parágrafo inteiro ou da informação que veio antes, tá bem? Para saber se isso já aconteceu ou se vai acontecer, tá bem? É mesmo assim. Existe também um caso chamado causativo analítico, ou seja, é um verbo, é uma ação qualquer causativa, mas ao invés de usarmos aquele prefixo, aquele S, nós fazemos uma construção, uma locução, né? Uma composição do verbo dar, redir,
Aqui, no caso, ele assume a tradução de permitir algo e um verbo qualquer no subjuntivo. Permitir que alguma coisa ocorra. Né? Então, como é que nós fazemos isso? Né? Didi, urt, redi e sedem ten set. Então, eu direi grande, eu permitirei que vós escuteis isso. Então, eu direi algo importante, né? Até o urt, algo importante, e redi, permitirei o quê? Que vós escuteis. Então, onde está o nosso causativo analítico aqui? Está esse bracinho aqui, segurando um objetozinho. Esse é o nosso verbo redi. Redi e eu permitirei o quê? Vós escuteis isso. Eu direi algo importante e causarei que vós escuteis. Essa é a ideia. Bom, recapitulando, né? O que nós vimos até agora? Nós vimos aqui o CGMF. E o CGMF funciona como perfectivo, ele ouve ou ele ouviu. Ele pode estar substantivado, a audição dele. Pode ser um predicativo do sujeito, ouvi-lo, ouvir-lhe. Pode ser um imperfectivo, ele sempre ouve, ele sempre ouviu. Pode ser um prospectivo ou um subjuntivo. Ele deve ouvir, deveria ouvir, ouvirá. Dessas opções está mais correta. O contexto. Tá bem? O CGMF não está marcado em nenhuma dessas ocasiões aqui. A marcação do CGMF é muito rara e é a percepção de contexto que vai deixar clara qual é a melhor tradução para o CGMF. Tá bem? Então, por hoje é isso. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.